Nós recebemos, então, o programa, a bibliografia dos programas Estrito Sensu, e, a partir daí, o nosso objetivo era destacar o que nós temos como linha de pensamento da SPM a respeito de consumo. Nós começamos destacando 3 esferas principais que orientam, segundo a nossa visão, o pensamento SPM. Essas linhas elas não são hierarquizadas, elas estão em correlação. Então, embora, inevitavelmente, eu tenha que apresentar em sequência, isso não significa uma hierarquia. Uma das linhas é a do consumidor, e não a do consumo. O consumidor como pessoa, o consumidor como ser humano, o consumidor como um agente, e que ele é responsável, ator e também participante das práticas do consumo. Mas, antes do consumo, o consumidor como pessoa. Como também a outra esfera para o olhar da cidadania, que hoje é pauta cada vez mais forte no nosso século e que se correlaciona também com as práticas de consumo e com esse consumidor agente. E, então, a transformação ou transformador. Esse consumidor como pessoa e como agente, ele tem e participa das práticas de transformação da sociedade, né? E até também, nessa transformação, a gente tem as empresas, a gente tem todas as esferas da sociedade que não podemos nos esquecer. Nós elegemos e colocamos as lentes nessas 3 esferas principais, lembrando também a vocação da nossa escola, que tem aí cada vez mais como crescente, né, o âmbito, a esfera da ciência, a esfera também da educação, sem perder isso de vista, mas também uma esfera que, mesmo como cientistas ou como acadêmicos, a gente não pode correr no equívoco de demonizar, que é a esfera das empresas, que nós também podemos colaborar para as empresas serem agentes de transformação da sociedade, uma vez que elas até já participam disso, por vezes não tão consciente. E isso também faz parte da nossa vocação. Então, vejam só, né, a partir dessas 3 esferas principais, nós colocamos uma lente a respeito das linhas teóricas principais que utilizamos para pensar nessas 3 esferas. Então, destacando rapidamente a sociologia, a antropologia, a psicologia, a psicanálise, a economia, a filosofia, as teorias da linguagem, ou seja, a interdisciplinaridade, multidisciplinaridade presente no nosso pensamento. Nós vivemos o século XXI da complexidade, onde nós sabemos que os paradigmas até então não estão totalmente desmantelados, mas não dão mais conta, e que a gente precisa, né, ter essa interdisciplinaridade. A partir daí, a gente colocou uma outra lente, que é a respeito das linhas que orientam, que são mais destacadas no nosso pensamento, a partir dessas teorias. Aí aqui eu vou destacar somente algumas, porque são várias, que nós vimos que estão em comum, que foram encontradas nos cursos Estrito Sensu. Análise do discurso, estudos culturais, o materialismo, né, as teorias de rede, neobiologia, etnografia, e por aí vai, depois vocês podem acompanhar os detalhes, mas deixando aí claro como a gente tem essas ramificações a partir dessas linhas teóricas. E, por fim, né, os autores ou teóricos comuns, que também eu vou apenas destacar alguns deles, e depois vocês podem acompanhar aqui, né, os demais. Daniel Miller, Barbero, Campbell, Bauman, Sassatelli, entre vários, né, que são teóricos hoje do consumo, que trabalham justamente nessa interdisciplinaridade, né, das teorias, que flertam com essas diversas lentes de linhas teóricas e que sempre respondem a essas 3 esferas que nós destacamos: consumidor, cidadania e o ato de transformação.
Agora, grupo das ferramentas, Diego. A gente estava focando muito no como chegar lá, entendeu? Como entender isso. Então, a gente pegou as ferramentas, o Zagallo literalmente nos deu uma caixa de ferramentas para trabalhar. Então, a gente começou a montar assim, qualitativo, quantitativo, mas a gente foi mais profundamente, assim, análise de discurso, big data, tudo isso que também o professor Gracioso falou também ali. Então, por exemplo, a gente fez o recorte etnográfico. Vocês vão ver aqui depois, aproximando, que é um estilete, que é o recorte etnográfico. Experimentos, bem pontual, assim, né? Estudos de caso, diversos tipos, cada empresa é um tipo. Sempre o quantitativo é o martelo, né? Não precisa nem dizer, não precisa explicação, né? Enfim, quem é quant vai, né? Modelagem ali também, eu não sei o nome da ferramenta, mas enfim, é modelagem. E aqui também a gente fez uma nuvem, na verdade, de conceitos, onde fala algumas teorias, por exemplo, as ideias, o consumo, o capitalismo, o consumismo, o comportamento, causa, um pouco na linha do que o Fábio tinha falado ali, na verdade. E também as ferramentas, sempre o martelo, quant e a régua ali, experimento, modelos econômicos e tal. A gente tinha montado uma breve apresentação ali, bem simples. Depois vão poder falar em detalhes aqui, onde eu gostaria de mostrar principalmente a equipe nossa que fez parte do trabalho ali. A Yara, a Viviane, enfim, Helena, o Cláudio, o Fábio, Luciana também, entre outros. Esse é o nosso processo criativo. E aí depois, no final, como foi pedido, a nuvem de palavras. Né? E o mais interessante é que em todos tinha a palavra análise, né? Então, assim, o que é a ferramenta? Como chegar lá? Né? Através da análise do consumidor. E tem várias abordagens. Etnografia, experimento, né? Etnografia, análise de discurso, econometria, quant, análise de conteúdo, enfim, analytics, etc., entre outros. O texto que o grupo desenvolveu procurou caracterizar a evolução de como a SPM trabalha o conceito de consumo ao longo da sua história recente. Nessa figura, o que a gente vê aí, obrigado. O conceito de consumo, em homenagem ao professor Francisco Gracioso, a gente disse que, no princípio, eram as 7 arenas. Não que as 7 arenas representassem, de fato, o conceito de consumo ou aplicação do consumo, mas apesar delas terem muito mais a ver com os canais com que se chega no consumidor e o que se refletiu na fala do professor Gracioso agora há pouco, a concepção de consumo que está por trás do que a SPM sempre fez tem mais a ver com uma visão econômica mainstream. E essa palavra, esse termo mainstream, a gente deve à Vivian, que nos visitou em algum momento lá na nossa sessão. E essa visão mainstream, que o professor Francisco Gracioso acaba de retomar na sua discussão sobre a renda discricionária do consumidor, sobre a disposição a pagar, o willingness to pay do consumidor por produtos e as formas de chegar ao mercado com os produtos, é essencialmente o que, na figurinha, todos conseguem ver, na primeira bola, fácil ver, na verdade? Está bastante claro que a primeira bolinha é pé no chão, na verdade? Nesse momento, no princípio, quando a gente discutia as 7 arenas, a gente essencialmente tinha, o Garcia lembra bem, imagino, e depois ele pode me questionar também, os conceitos mainstream no ambiente dos cursos de graduação, e aqui incluindo administração, comunicação, ou seja, no ambiente daquele momento, em que a SPM não se configurava como uma research university, era muito mais uma teaching university. Naquele momento, a gente tinha uma discussão essencialmente sobre o mainstream econômico e, sem dúvida, já naquela ocasião se discutiam e se apresentavam teorias ligadas a abordagens antropológicas, sociológicas, psicológicas do consumo, mas, essencialmente, a SPM se voltava para o mainstream de teorias econômicas. O segundo momento da evolução que nós buscamos retratar, e aqui eu vou fazer uma ressalva muito importante, esse segundo momento é do João Mata, que fugiu antes de apresentar, depois a gente cobra dele, ele foi embora, ele disse que tinha que buscar a filha, inventou um negócio desse, brincadeira, ele tinha que buscar a filha dele na escola, mas o João levantou a seguinte ideia, aí apareceu, no contexto da SPM, um Spike Lee, que trouxe uma abordagem alternativa, não de cinema, mas sim de teoria de abordagem para o conceito de consumo. Nós discutimos isso um pouco agora com a Vivian, e depois com o PPG-Com também. Nesse momento, o que se trouxe de abordagem diferente é justamente a abordagem antropológica
e abordagem sociológica, muito mais até do que abordagem psicológica do consumo. É algo que não é estranho a todos que militavam aqui na SPM até alguns anos atrás, alguns anos antes disso, mas que trouxe uma abordagem diferente que questiona as abordagens já empregadas até aquele momento. E aí, nesse momento, aqui, o programa do PPG-Com, que representou um momento significativo, que trouxe esse novo olhar atento a demandas sociais, dialogando com a diversidade da contemporaneidade, os outros horizontes teóricos, Jesus Martim Barbeiro, o Néstor Garcia Canclini, e aí se destaca a emergência da comunicação, dentro da perspectiva desses autores, ao deslocamento do polo da produção para o da recepção das diferentes apropriações do consumo que decorrem desse processo. É uma abordagem bastante diferente do que eu sou vice-coordenador do PMDGI, fazemos, do que nós fizemos por muito tempo na graduação na escola. Então, essa nova abordagem trazida pelo PPG-Com desafia, como o Spike Lee desafiou o cinema, sem necessariamente mudar toda a abordagem que se mantém, como antes, mainstream e com base econômica. O terceiro movimento que todos veem ali é um movimento em que o PPG-Com teve um aliado, um reforço nesse questionamento à abordagem econômica mainstream, que vem do do MPCC, do mestrado profissional. A Vivian, a gente discutiu agora há pouco, a Vivian tem sua formação e o projeto pedagógico do curso do mestrado profissionalizante em práticas de consumo. A abordagem que a Vivian introduziu no projeto pedagógico do novo curso de mestrado profissionalizante, assim como o grupo que ela trouxe, tem sua origem, a Vivian tem sua origem numa abordagem econômica, mainstream, mas a Vivian tem um pé nas teorias sociológicas, nas abordagens sociológicas, antropológicas do consumo. Ou seja, a Vivian, apesar de ter essa origem, e o curso eu acho que tem um pouco essa cara, acho que o Fábio também tem essa abordagem, eu estava ouvindo a discussão com o Fábio, e a abordagem que a Vivian trouxe, que o Fábio, eu vi, discute, que outros professores também discutem, é uma abordagem que vem da teoria principalmente econômica, neoclássica, mas que já procura se dirigir, procura não só incorporar, mas se dirigir a essa abordagem muito mais sociológica, antropológica. E para completar esse conjunto de subversões à abordagem tradicional, mais mainstream do programa, no final da história é que nós temos, então, um conceito de... Bom, aqui faltou discutir um pouquinho do conceito de consumo que o pessoal descreveu do PPG-Com, a sua visão sistêmica da comunicação. E o final da história é que o entendimento e a pesquisa em consumo ganham novos olhares com a criação do curso de Ciências Sociais e do Consumo, com o Mário, e com o seu novo time. A nova graduação traz a proposta de entender o comportamento humano para o consumo com estudos em âmbito individual e coletivo. A proposta inclui uma agenda contemporânea e de temas como diversidade de gênero, de religião, o Mário já ressaltou antes, de sexualidade, formando profissionais conectados com o contexto das demandas sociais atuais. A ideia é tirar o consumo da periferia dos debates, colocando no centro da sala, como um tema central nas salas de aula. Aqui a gente está falando de Paco Underhill, Antônio Damasio, Richard Dawkins. Todo esse processo de pesquisa, de aprofundamento acerca da concepção do consumo, toda essa ideia, todo esse processo de pesquisa e de aprofundamento acerca da concepção de consumo faz com que a escola coloque o tema em um patamar de saber complexo, de forma transversal, da graduação ao estrito sensu. Em seus movimentos de aprendizagem e pesquisa, a SPM propõe um diálogo de visões que passam a convergir, colocando o consumo no papel de centralidade da vida contemporânea. Quer dizer, o que é o quadro que a gente tem para a SPM daqui para frente? Com esses movimentos que nós modelamos de forma bastante livre em pouco tempo, nós temos um quadro de uma escola que mantém seu mainstream, e eu incluiria aqui, faltou incluir o PMDGI, o Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional, que é um programa bastante mainstream, que mantém a tradição mainstream da escola, mas que vem sendo desafiada por Spike Lees, como Mário, como a Thelma, como o programa da Vivian, como esses programas que vêm desafiando essa concepção mainstream e vem criando algo que mereceu a seguinte frase que resume toda a nossa apresentação. O futuro é adaptar esse corpo mainstream, que é a SPM hoje, e as novas ideias
que vêm desses 3 programas que estão se incorporando a nós. Esse conjunto aqui tem uma legenda, não sei se todos perceberam, que o que é vermelho é mainstream, é status quo, e o que é preto é contestação. Então, nosso futuro, o que vem depois, os próximos passos, segundo o que o grupo desenvolveu, e certamente muitos não vão concordar com o que foi desenvolvido hoje, são ideias muito mais para discussão do que a gente acha que vê dessa realidade da escola, mas o futuro que vem daí, acho que isso é a cara do que a gente está assistindo. Renato e eu tivemos o prazer de participar de um grupo carioca que nos trouxe uma visão não só do mapa, que é o que a gente vai apresentar para vocês agora, mas uma visão que sai da caixa. Então, para começar, eu falo só para vocês, a gente tem que sair um pouco da caixa para entender, mas acho que essa é a proposta. Primeiro porque, para fazer esse mapa, a gente começa com uma caracterização das principais áreas de estudo de consumo, para depois a gente entender geograficamente como é que a gente desenha o consumo na SPM. Para a gente falar das áreas de estudo de consumo, nós criamos avatares. Cada avatar, como vocês estão vendo, tem o seu nome, claro, são personagens. Então, vou explicar rapidamente. O Rafa, ele é quem representa a área de marketing e comportamento do consumidor, que é uma área que está presente em diversos cursos na ESPM. E o Rafa, ele tem algumas características que a gente vai perceber que dialogam com esses cursos, como, por exemplo, uma visão de mercado, uma visão dessa preocupação em entender o comportamento dos consumidores. A Frida, que está abaixo do Rafa, ela representa a área de antropologia do consumo. Está ligada aos estudos que buscam entender cultura e buscam entender as diversidades culturais relacionadas às práticas de consumo. Ela também vai estar presente em diversos cursos, ela também habita diversos países do nosso planeta, ESPM. E a antropologia do consumo, ela existe muitas vezes, é isso que a gente vai entender, em conjunto com outras áreas. A Piri, ela representa a área de comunicação e consumo. A gente imaginou ela uma blogueira. Assim, de alguma forma blogueira, é uma questão de representações. E a ideia da comunicação e consumo como uma área, de fato, que trabalha com essa questão das representações, que trabalha tanto a partir da produção e de como esse consumo está presente nos processos, nas estratégias de produção, mas também na própria recepção e nas apropriações do consumo. No canto superior direito, a gente tem o Pierre. O Pierre representa a sociologia do consumo, mas a sociologia do consumo ela está representada aqui como uma das áreas onde o consumo já vem sendo estudado de forma mais clássica e, de alguma forma, também que contribui para diferentes questões que a gente vem trabalhando aqui, da mesma forma que eu falei com a Frida, sempre em conjunto, sempre relacionando questões de mercado, questões de comunicação. E, por último, abaixo, à direita, a gente tem a Tiffany. Ela representa a cultura do consumidor. Então, lembrando o Rafa, lá em cima, representa marketing e comportamento do consumidor. Então, é interessante ver essa relação dessa área de cultura do consumidor, que busca entender tanto o comportamento do consumidor, mas também traz visões da antropologia, da sociologia, fala sobre esse aspecto de cultura do consumidor para relacionar diferentes questões que são discutidas com relação a esse sujeito. E a gente vai perceber que a Tiffany, por essa razão, por congregar diversos saberes, ela também vai estar presente em diferentes países, em diferentes cursos. Bom, então, depois desse preâmbulo, para apresentar para vocês as áreas e, portanto, os avatares que vão habitar os países da SPM, eu apresento para vocês o mapa. Essa é a Consumoland, a terra do consumo da ESPM. A gente vai ver mais em alguns detalhes, mas é claro que vocês vão ver que é uma terra com algumas características. Então, a gente vê aqui no canto inferior, a gente tem o PPG Conland, com mestrado, e o doutorado bem no centro, acima, e vocês veem que tem uma torre, e a gente imagina que no alto dessa torre está uma possibilidade de você atingir um patamar,
E vocês veem que ali tem uma flechinha lá em cima, que Páscoa, 500 quilômetros, a gente imaginou que o pós-doc, porque a SPM já tem pós-doc também nessa área, está em algum lugar. Assim. A gente tem, como vocês veem, uma relação, a PPG com Land está ali, de alguma forma, relacionada com a Gradland, que é a terra da graduação, mas vejam que essa conexão não é exatamente uma conexão tão sólida. Existem alguns desafios ali no meio do caminho, dessa trajetória, desse percurso. E essa Gradland, como vocês veem, ela é muito vasta, é um território grande, é um território múltiplo, que tem diferentes realidades. E essa graduação ela tem diferentes núcleos, diferentes grupos, a gente vai ver depois um pouco mais especificamente, mas a gente colocou nessa relação com o PPG-Com, principalmente a área de educação e cultura, ciências sociais. E daí, a gente indo para o norte da Gradland, a gente tem uma visão mais de gestão, pensamento e comportamento, ali um monte. E essas áreas, ao norte, elas estão tanto conectadas, oeste, estou certa? Estou certa. Oeste, ao mestrado profissional, quanto a leste, ao MBA Land. Então, de alguma forma, esse norte da Gradland aqui mais conecta com esses dois outros países. Se a gente vai para oeste, no mestrado profissional, a gente percebe que existe uma divisão nesse país. Esse país está dividido em leste e oeste, e existe uma ponte entre as duas partes desse país. Então, na face leste do país, do mestrado profissional, está a área de comportamento do consumidor, e na face oeste está a área de inteligência de mercado. Eu vou, então, passar novamente pela Gradland para chegar na MBA Land. E daí a gente tem a área de psicologia e consumo, que também está relacionado com a área de pensamento e comportamento da graduação, a área de sentidos, design, que está um pouco abaixo, mas também conectada. Tem uma área de economia comportamental e neurociência, que a gente colocou de forma mais distante, e Consumer Insights também, de alguma forma, presente, e daí a ideia de divulgação, de difusão desses saberes. Esqueci de falar de uma área importante da Gradland, que está dividida por um muro, que é de impacto social. Que, de alguma forma, a gente percebe uma certa questão de dificuldade de transpor, né, esses desafios e esse muro aí. Então, vou passar rapidamente por cada país para a gente ver os habitantes desses países, porque, como eu falei para vocês, aqueles avatares representam esses habitantes, ou seja, as áreas de estudo de consumo. A gente tem, então, o mestrado do leste-oeste, que é o mestrado profissional. Aqui a gente tem o destaque do mapa, então, né, desse país. Quem habita prioritariamente é o Rafa, que é da área de marketing e comportamento do consumidor, mas vocês vão ver também que a Frida e a Tiffany habitam esse país, ou seja, tanto antropologia quanto cultura do consumidor também estão presentes nas discussões desse curso. A gente fez uma nuvem a partir dos conceitos que a gente tinha e das principais áreas de cada curso, e, no caso do mestrado profissional, o termo que apareceu com mais destaque foi consumidor. Claro que a gente vê seguido também de consumo, marketing e mercado, né? Mas pensando também nesses termos, a gente consegue fazer a conexão do destaque desse curso. O próximo país é o PPG-Com Land. Então, a gente vê aqui, então, vocês veem a torre no meio do país. A Piri, que é a principal habitante desse país, que representa a área de comunicação e consumo, mas, ao lado dela, a gente vê o Pierre, da área de sociologia do consumo, que, igualmente, tem um peso nessa discussão sobre consumo, e também a Frida, né, a área de cultura e antropologia do consumo, também presente no programa. E a gente vê aqui que o destaque maior, de fato, do termo consumo, né, em seguida comunicação. A gente vê também questão de relações, produção, práticas que, de alguma forma, estão presentes na discussão sobre consumo desse programa. O próximo país, a gente tem a Gradland, que é a graduação,
onde a gente tem principalmente a Frida, mas também a presença da Tiffany, como eu falei, a antropologia, mas também a cultura do consumidor, né, a figura de discussões sobre o consumidor. A gente aqui achou termos como ciências sociais, social em geral. A gente percebe uma visão um pouco diferenciada desse curso, diversos termos sendo aí utilizados, né, diferentemente dos dois primeiros que a gente viu, né, no caso do mestrado profissional, um foco grande no consumidor, e no caso do PPG com um foco grande na questão do consumo. Aqui a gente percebe que essa nuvem ela é mais abrangente. Claro que, de novo, a gente só usou o texto do próprio material. Isso não quer dizer que, se a gente use um outro material do curso, também não encontre uma nuvem diferente. E, por último, a gente tem a MBA Land, que é essa terra onde convivem tanto o Rafa quanto a Tiffany. Então, Rafa, marketing e comportamento do consumidor, quanto cultura do consumidor. E a gente vê aqui, a gente tinha poucos termos para usar, então a gente não consegue fazer uma nuvem tão específica, mas, de novo, a ideia de consumo aparece, né, e algumas questões socioeconômicas, indivíduo, a gente não consegue especificar, mas a gente também percebe nessa nuvem como tem diferentes áreas presentes, né, nesse curso. Então, a gente só espera que essa visão, que é uma visão mais iconográfica, seja uma inspiração para as discussões, né, e que seja, de alguma forma, uma tentativa de representação. É claro que haveriam milhares de representações, e agradecer a todos. Obrigado. Eu tenho que dar as notas para os grupos agora. Tá com o Mário, por favor, deixa eu passar aqui. Grupo Lente, nota 10. Grupo Ferramenta, nota 10. Grupo Conceito. Aqui houve uma polêmica, mas no final ficou nota 10. E Grupo Mapa, realmente fugiu bem do esperado, mas em prol da diversidade, nota 10. Outro dia perguntaram para mim se eu tinha sonhos, eu falei que não tinha. Eu não sou uma pessoa de sonhos de longo prazo, né? Mas eu tenho sonhos de pequeno prazo. Um sonho de pequeno prazo é o pensamento SPM, né? Primeira, segunda, terceira edição, e aos poucos parece que ele vai ganhando uma carinha interessante, e a gente deve levar todo esse conteúdo, né, especialmente a parte criativa, aquela interface mais bem-humorada, que eu acho bem importante para a gente conseguir quebrar alguns muros e algumas fronteiras, né, para o site, para a gente fazer um primeiro desenho do que a gente vai chamar dessa escola de pensamento piloto 1, que é sobre consumo, que é um tema que, pelo jeito, vai render bastante. E se tudo correr bem, a gente vai, né, transformar isso num think tank, mas uma coisa, enfim, que as pessoas possam participar, a sociedade, enfim, talvez a gente consiga cumprir o que falamos lá no começo, né? O conhecimento que transforma a sociedade. Né? Esse eu acho que é um outro sonho, esse de longuíssimo prazo. Então é isso. A gente agradece muitíssimo a presença de todos vocês, o trabalho, todo mundo trabalhou bastante, os resultados foram excelentes. Faltou só a musiquinha do Game of Thrones para ficar perfeito ali, mas aí a gente não tem os direitos autorais, né? E muito obrigado para vocês, sem vocês não haveria evento.